Olá, olá, 16 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta segunda-feira. Em São Luís, fim de semana de lojas cheias para as compras de Natal. Em Imperatriz, concurso da Prefeitura para as áreas de saúde e educação movimenta a cidade. No esporte, festa do interior, Juventude Cimas de São Mateus conquista a Copa FMF e vai disputar o Campeonato Brasileiro ano que vem. Veja ainda a beleza da Natalina da Paixão pelas ruas da capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora nesta manhã de segunda-feira. O dia está começando, a semana também. Estamos juntos aqui com muita informação para você. Daqui a pouco aqui no estúdio nós vamos falar sobre um relatório que foi divulgado sobre a situação dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Não perca, nós vamos falar sobre o assunto, várias violações de direitos aí, há indícios de que elas estejam acontecendo, até a constatação, já que foi em loco, né, que foram constatadas essas irregularidades. E a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto aqui no Bom Dia. Uma situação muito séria, gente. São 17 estados da federação que foram pesquisados e a gente vai trazer daqui a pouco dados, números para você sobre esse assunto. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa realiza agora pela manhã, hein? Uma operação aqui na capital. O Eduardo Ericeira tem informações para nós sobre essa operação. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos, uma ótima semana. A operação teve início por volta de 4 horas da manhã. A gente já conversou com alguns delegados, são vários delegados envolvidos nessa operação que aconteceu principalmente no bairro da Cidade Olímpica. Cerca de 7 a 8 pessoas já foram conduzidas aqui para o prédio da Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Agora há pouco a movimentação era muito grande aqui, tem muitos policiais dentro da superintendência neste momento e, como eu disse, pelo menos de 7 a 8 pessoas já foram conduzidas aqui. A operação que aconteceu na área leste, que é coordenada pela delegada Wanda, que é responsável por esta área aqui da SHPP, também o delegado Lúcio Macedo passou agora há pouco, Lúcio Reis, perdão, passou agora há pouco aqui também, conversou com a gente rapidamente, mais detalhes a gente vai trazer daqui a pouco, mas várias viaturas aqui, a movimentação muito grande, Adalberto, de viaturas. Essas viaturas todas trouxeram pessoas presas, como eu disse, principalmente na área da Cidade Olímpica. A gente não sabe, não tem certeza. Como eu disse, eles passaram rapidamente aqui com a gente, conversaram rapidamente aqui com a imprensa, mas disseram que a área principalmente da operação se concentrou principalmente na área da Cidade Olímpica, que é justamente a área leste. Pelo menos de 7 a 8 pessoas presas, pode ser que esse número seja ainda maior. Isso aí foi uma conferência que nós fizemos desde quando chegamos aqui, por volta de 6h30 da manhã. De 7 a 8 pessoas foram conduzidas aqui para SHPP. A gente tem informação também que inclusive menores, adolescentes também foram conduzidos. Essa operação foi focada principalmente na questão dessa briga envolvendo facções criminosas. Os mandados de prisão estão relacionados a homicídios que foram praticados principalmente nessa área da Cidade Olímpica. Já foram cumpridos aqui boa parte dos mandados. A gente não tem confirmação se foram todos os mandados que foram cumpridos. Como eu disse, daqui a pouco a gente traz mais informação. Mas pelo menos de 7 a 8 pessoas presas. Essa operação que se concentrou principalmente no bairro da Cidade Olímpica, envolvendo a questão de briga aí entre facções criminosas naquela área. A gente volta com você, Adalberto, daqui a pouco a gente entra no Bom Dia Maranhão mais uma vez, trazendo mais informações. Tá bom, Eduardo, obrigado pelas informações. Portanto, a operação acontecendo nesse momento. Se você ligado no Bom Dia, nesta segunda-feira, olha, o fim de semana foi de movimento intenso nas lojas do principal centro comercial aqui da capital, a Rua Grande. Muita gente aproveitou já para antecipar aí as compras de Natal. Essa loja especializada em festas e artigos de decoração, quem dá as boas-vindas aos clientes é Papai Noel. Por todo lado, o que se vê são os enfeites natalinos. Dona Laís já decorou a casa, mas pretende incrementar um pouco mais. Decorar as mesas para receber a família. A família na noite de Natal, Na né? noite de Natal. Quem também veio com a família garantir os presentes para esse Natal foi o Robert. A gente antecipou para vir comprar as coisinhas de escola das crianças. Chegou a época de festinha de escola e a gente tá terminando as compras aqui já. O carrinho abarrotado de Dona Janielma revela que as festas de final de ano da família dela serão animadas. Os irmãos, a mãe, todo mundo. Natal, sem reunir aquela família, não é Natal, né? Com certeza. A gente, todo mundo é sagrado. Dona Erli também não abre mão de passar o Natal na companhia dos amigos e familiares.
Os gorros de Papai Noel, ela já até comprou para fazer a festa. Já estou me preparando para o Natal. Meus irmãos, minha mãe, meus amigos, o pessoal vem do interior, aí a gente amanhece o dia. Com a proximidade do Natal, o principal centro comercial de São Luís está cada vez mais movimentado. O recebimento do 13º salário fez muitos trabalhadores maranhenses irem às compras e até antecipar os presentes. Para dar conta de atender toda essa demanda de consumidores, as lojas da Rua Grande também estão abrindo as portas aos domingos neste mês de dezembro. A expectativa é que com isso o volume de vendas aumente ainda mais, nessa que é considerada a melhor época do ano para o comércio. Seu Ambrósio já se adiantou. Esse ano nenhuma compra vai ficar para a última hora. Aproveitando logo mais cedo para não estar deixando em cima da hora para comprar, que fica meio complicado, né? Movimentação intensa no comércio, a expectativa de aumento das vendas esse ano em relação ao Natal, inclusive do ano passado, né? Em Imperatriz, um concurso público para as áreas da saúde e educação movimentou a cidade no sábado. O resultado está previsto para o final do próximo mês. De moto, de carro, a pé ou em grupo, os candidatos iam chegando aos mais de 20 locais de prova do concurso para o preenchimento de mais de 400 vagas nas áreas de educação e saúde da Prefeitura de Imperatriz. Eu acredito que pela gama de conhecimento que a gente vem buscando durante o tempo já na área, eu acredito que terá uma facilidade sim. Muitos candidatos que vão fazer as provas já atuam nas áreas que o concurso oferece, mas buscam principalmente a estabilidade do emprego público. É o caso da Francinalva, que está cheia de ansiedade. Ansiosa e com expectativa boa, né? Que vai dar tudo certo. Já trabalha na área? Já trabalho na educação. Comecei esse ano e pretendo continuar. E estou aqui para batalhar por uma vaga. Teve candidato que quase fica de fora. A van atrasou, pegando muita gente, parando bastante. Achei que não fosse dar tempo de chegar e graças a Deus cheguei a tempo. As inscrições foram abertas no dia 11 de novembro e as provas aplicadas nesse domingo. Teve candidato que achou esse período curto demais, mas nada de perder a confiança. Embora o tempo seja curto para a gente estudar, mas a gente está tentando, né? Teve gente que não perdeu tempo e mesmo num dia de domingo veio ganhar um dinheiro extra. A gente tem que aproveitar, né? As oportunidades que a vida nos dá, né? O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. A remuneração varia entre R$ 1.150 e R$ 7.300. Os portões foram fechados às 8 horas da manhã. As provas na área de educação foram realizadas pela manhã e à tarde, das 2 às 6, as da área da saúde. Em cada período, os candidatos tiveram 4 horas para responder às questões objetivas com caráter eliminatório. O resultado final deve ser divulgado no dia 24 de janeiro do próximo ano. Só fazendo uma correção, como você viu na reportagem, o concurso foi realizado domingo e não sábado, como nós falamos ainda há pouco. Aqui na capital, o fim de semana também foi de escolha dos novos conselheiros tutelares. Veja na reportagem. Nesta escola, no bairro de Fátima, funcionaram sessões designadas para receber os votos de candidatos que almejavam atuar como conselheiros na área Centro-Alemanha. Para cada área da região metropolitana de São Luís, foram escolhidos 5 conselheiros. O Conselho Tutelar é um guardião dos direitos de criança e do adolescente. Então é muito importante que a comunidade saiba em quem está votando. Pessoas que, de fato, têm uma militância na área dos direitos da criança e do adolescente na sua comunidade. Vários eleitores fizeram questão de exercerem mais uma vez a cidadania através do voto, que visa, neste processo, a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Porque são pessoas que vão lutar pelos direitos das crianças. São seres indefesos, então tem que ter alguém, né, para que possam protegê-los. Sim. Proteger as crianças de maus tratos, de caso que tem muito de pedofilia, esse tipo de coisa. Então é muito importante. Em algumas sessões, a participação do eleitorado no processo foi tão grande que até filas chegaram a se formar. Mesmo assim, a Marisol esperou o tempo que foi preciso para poder votar. Eles têm que defender o direito, né, da criança, do adolescente, coisa que agora os pais estão até impossibilitados de fazer, então eles estão aí para representar.
Eles têm uma tarefa, uma missão muito grande, árdua pela frente, né? Com certeza. A escolha dos novos conselheiros tutelares envolveu 606 mesários e mais de 150 urnas eletrônicas. Mas em alguns pontos, como nessa escola, devido a falhas no equipamento, foi necessário apelar para as urnas de lona. A votação encerrou às 5 da tarde e ainda no começo da noite deste domingo teve início a apuração dos votos. A população tem uma tarefa muito importante, que é de fazer o controle social, de monitorar no dia a dia do mandato de cada um deles, saber se eles estão de fato atendendo aquilo que a função requer. Ou seja, assim como na eleição tradicional, que a gente tem para os mandatos eletivos, é preciso acompanhar depois da votação. Ou seja, a sua atitude cidadã não termina apenas no momento do voto. Que bom que muita gente compareceu e votou. É extremamente importante o trabalho dos conselhos tutelares, mas o acompanhamento na fase seguinte é também tão importante quanto. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, não perca a hora. Com o fim do ano, não são apenas as vendas do comércio que aumentam. O número de infrações cometidas por motoristas, olha, principalmente no centro da cidade, também. Trânsito confuso, lento, com um número de veículos maior a cada ano. E as consequências disso é que está cada vez mais complicado conseguir uma vaga para estacionar, especialmente na região do centro de São Luís. O coordenador de fiscalizações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes explica que o número de infrações por estacionamento irregular aumenta e muito, especialmente nesta época do ano, por conta das compras e da programação de Natal. A cidade, na verdade, tem pouco espaço para a quantidade de veículos que a gente já possui e ainda tem a indisciplina natural, o condutor por si só acha que pode colocar o seu veículo em qualquer lugar, não deve ser autuado e coisas dessa natureza. E não é difícil encontrar irregularidades. Neste trecho da Rua da Paz, por exemplo, são vários veículos estacionados assim, na calçada, atrapalhando até as vendas de algumas lojas. A gente perde venda aí que os carros ficam estacionados na porta, aí impede os clientes de entrarem aqui na loja. Em outro ponto, na Magalhães de Almeida, os carros foram deixados fora da área permitida, atrapalhando o fluxo. O valor da multa varia de acordo com a gravidade da infração. E se o condutor não for localizado, o veículo pode ser guinchado. A autuação ela é aplicada de acordo com a circunstância, com aquilo que está ali, que o condutor cometeu. Você é um veículo na esquina, em passeio, que é o que mais dá, estacionamento em local proibido, em áreas sinalizadas, dessa natureza. Para evitar problemas e mais dor de cabeça, resta ter paciência. A Caixa informou a data em que serão liberados os saques complementares das contas ativas e inativas do FGTS. O valor adicional vai ser liberado depois da sanção pelo presidente da República da medida provisória aprovada pelo Congresso. Os trabalhadores poderão sacar o dinheiro a partir de sexta-feira, dia 20 de dezembro. O valor complementar de R$ 448 estará disponível apenas para quem tem um salário mínimo nas contas. A Caixa também informou que quem tem até R$ 700 nas contas poderá sacar até R$ 200. Os valores estarão disponíveis para saque pelo trabalhador até 31 de março de 2020. Para saber se você tem direito a receber as informações sobre o saque imediato, você pode acessar o site da Caixa, caixa.gov.br ou o aplicativo do FGTS. Confira agora o nosso giro de notícias. Infelizmente, tivemos mais um final de semana de acidentes nas estradas que cortam o Maranhão. 3 pessoas morreram em 2 acidentes graves nas rodovias federais que cortam o Maranhão. No domingo, no início da manhã, uma saída de pista na BR-222 entre Miranda do Norte e Arari deixou 2 pessoas mortas e 3 feridas. E também pela manhã, entre Imperatriz e Açailândia, um atropelamento de animal levou a óbito um cavaleiro que tentou atravessar a via montado sem a devida atenção. O Maranhão está entre as 9 unidades federativas que não atingiram a meta mínima de 95% de cobertura vacinal contra o sarampo, que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde. O estado conseguiu 90% de cobertura, segundo informações divulgadas na sexta-feira pelo Ministério.
Neste ano, foram realizadas 2 campanhas nacionais para prevenir e combater a doença. A primeira foi destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos e a segunda teve como foco a população de 20 a 29 anos. Hoje, a cidade de São José de Ribamar completa 192 anos de fundação. Uma exposição com mais de 100 fotografias históricas será aberta como parte da programação que comemora o aniversário do município. A programação também conta com cerimônias religiosas que estão sendo realizadas desde as 6 horas da manhã. A Polícia Militar identificou 5 suspeitos de participarem do assassinato de um índio Guajajara na semana passada, na região tocantina. São 3 adolescentes que foram apreendidos e mais 2 homens que foram presos e levados para Imperatriz. Eles são suspeitos do assassinato do índio Erisvan Guajajara, de 15 anos, e de outro jovem, José Roberto do Nascimento, de 23. Os 2 foram assassinados com golpes de facão. O crime aconteceu em um bairro da periferia de Amarante do Maranhão, a 20 quilômetros da reserva indígena Araribóia. A polícia suspeita que os 2 haviam se envolvido com traficantes de drogas. Um abraço aos amigos que nos acompanham em São José de Ribamar, aniversário da cidade, aniversário de fundação da cidade nesta segunda-feira. Parabéns a toda a cidade e aos seus moradores. Vamos para o intervalo? No próximo bloco nós vamos mostrar que os pescadores maranhenses começam a receber a partir de hoje o benefício do governo federal para compensar aquelas manchas que chegaram ao litoral brasileiro. E mais, Silvan Alves atualiza você com os principais assuntos da área de segurança e Diogo Trim traz os bastidores da política. São 7 horas e 16 minutos, vamos para o intervalo com imagens ao vivo desse momento da Baía de São Marcos aqui na capital. Bela imagem para esperar você nesse começo de semana. Voltamos já já. São 7 horas e mais 19 minutos, não perca a hora 7h19 em todo o Maranhão. Olha, pescadores profissionais artesanais afetados pelo derramamento de óleo começam hoje a receber o auxílio emergencial determinado pelo governo federal. O Eduardo Oreceira tem os detalhes para nós, porque o Maranhão é um dos estados aí contemplados. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, o Maranhão justamente foi uma das áreas atingidas aí pelas manchas de óleo, pelo petróleo, acabou prejudicando muitas pessoas. E só aqui no estado do Maranhão vão ser beneficiadas aí com essa ajuda aí por parte do governo federal, esse auxílio, cerca de 7.700 famílias, na verdade mais de 7.700 pescadores artesanais. Em todo o país serão 65 mil pescadores ativos no registro geral da atividade pesqueira que serão beneficiados aí por conta dessa medida provisória que foi assinada pelo governo federal. Ao todo serão pagos aí o valor de R$ 1.996 para cada pescador artesanal em 2 parcelas, de R$ 996. A pessoa para fazer uso, para fazer saque desse dinheiro, R$ 1.996, cada 2 parcelas, cada uma de R$ 998, ela poderá ir até a Caixa Econômica Federal ou qualquer correspondente da Caixa, numa casa lotérica, por exemplo, ou naqueles postos do Caixa aqui para fazer o saque. No caso que não tiver o cartão aí para fazer o saque, pode também apresentar um documento com foto que vai poder sacar esse valor tranquilamente. A gente lembra que mesmo com esse benefício que está sendo dado, esse auxílio que está sendo dado aos pescadores artesanais, outros benefícios não deixarão de ser pagos, como por exemplo, o Bolsa Família, o Seguro Defeso, as pessoas vão poder sacar também, é um benefício, é um auxílio aí à parte, esses outros benefícios que já são recebidos por boa parte dessas famílias. Então, mais de 65 mil pescadores ativos aí dentro do cadastro vão receber esse auxílio de R$ 1.996, só que no estado do Maranhão são 7.700, aproximadamente 7.700 pescadores. Além aqui dos estados da região Nordeste, todos foram afetados aí por esse petróleo, por manchas de óleo, também os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo também foram atingidos aí, tiveram prejuízo por conta dessas manchas de óleo que foram despejados no mar. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Agora vamos falar de segurança com Silvan Alves. Silvan, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, um lutador ia participar de um evento aqui na capital e antes de subir ao ringue foi preso? Ele é o Wilson Batista, ele estava foragido lá de Catolé do Rocha, cidade lá da Paraíba, e tinha um mandado de prisão em aberto lá que ele cometeu um crime de homicídio. A polícia tomou conhecimento de que ele estava inscrito para participar de um evento, não é, que ia acontecer aqui, um shopping aqui bastante movimentado ali na região do Calhau.
E aí pediu apoio, o pessoal da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa montou campana, esperando a chegada dos convidados e pessoas que iam participar desse evento, até que o Wilson Batista chegou e de imediato ele acabou recebendo voz de prisão, porque tinha um mandado de prisão em aberto, e agora ele deve seguir lá para a cidade de Catolé do Rocha, onde ele deve ser apresentado a partir do momento em que o mandado de prisão dele foi cumprido aqui na capital. Silvão, um coronel da Polícia Militar foi afastado. Aquele coronel, é o coronel que deu a viatura para o filho ir para a balada? É o coronel Marco Antônio Terra. O ato foi assinado pelo próprio governador Flávio Dino, que determinou de imediato, isso na sexta-feira, o afastamento dele das funções, dizendo que, no próprio ato do governador, dizendo que a atitude dele nada combina com as normas da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que foi justamente aquele episódio do dia 4 de dezembro. Esse caso só veio à tona na semana passada, mas foi no dia 4 de dezembro que o filho dele teria sido abordado numa blitz e, além de não ter habilitação, não ser habilitado, o filho dele estava dirigindo uma viatura descaracterizada. Inclusive o governador fala isso no ato a respeito da descaracterização da viatura, que é uma viatura da frota do Estado, né? Que ele teria dado justamente para o filho dele. Como se não bastasse isso, houve ainda o episódio dele ir lá, dar aquela carteirada, a famosa carteirada, só tinham pessoas subalternos dele, né, na blitz, e ele liberou o carro e ainda deu a chave de novo para o filho dele. O coronel Marco Antônio Terra, ele em 2017 já responde um processo, inclusive o governador pediu à Delegacia Especial da Mulher, e a delegada já informou de que o inquérito hoje já está na tramitação, já está em tramitação na Justiça, que é o caso da violência doméstica, onde uma policial que tinha um caso com ele foi espancada por ele, isso documentado em imagens de câmera de segurança ali próximo do quartel, e depois ele teria continuado essas agressões dentro do quartel, onde ele teria inclusive efetuado um disparo de arma de fogo. Lamentável. Silvan, até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeiradões às 6 da manhã, logo cedinho, né? Que tal a gente dar uma olhada agora para ver como é que fica o tempo para essa segunda-feira, hein, gente? Vamos começar com 3 cidades, começando pela capital. Hoje São Luís começa a semana com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, hein? A mínima é 27, olha lá, a máxima 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva também. Mínima de 23, máxima vai esquentar um pouquinho mais, 33 graus. Em Caxias, temperatura mais alta ainda, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva por lá, a chuva chegou no Maranhão, né? Mínima de 22, máxima de 34 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bom trabalho realizado lá, você pode inclusive consultar aí na internet, tá bom? A previsão do tempo da UEMA, do Núcleo Geoambiental. Em Pinheiro da Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva. Mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Codó vai esquentar um pouco mais, céu parcialmente nublado, também há possibilidade de chover por lá. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Agora Carolina, por lá céu parcialmente nublado, também há possibilidade de chuva em Carolina hoje, gente. Mínima de 23, a máxima bate os 33 graus e a sensação térmica é mais elevada ainda, né? Tempo abafado, quente, a chuva chegou, mas o tempo continua muito quente aqui no Maranhão. São 7 horas e 26 minutos. Agora a gente fala de política. Comigo, nosso colunista John Coutrin. John, PSB confirmou apoio à pré-candidatura de Bira do Pindaré, em São Luís. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Boa semana a todos. Confirmado, portanto, né? Na sexta nós anunciávamos o evento e lá, claro, a inauguração da sede estadual municipal do PSB e, paralelo a isso, né, a oficialização por parte da direção nacional do PSB, representada aí pelo ex-senador Capiberibe, né? Ele é membro da direção nacional e ele veio aqui ao Maranhão, a São Luís, referendar, né, chancelar a candidatura do deputado Bira do Pindaré a prefeito de São Luís. Na oportunidade, viu, Adalberto, lá durante este ato, né, ainda foi lançado o movimento Pense São Luís, que vai ser uma roda de diálogo com os segmentos. É uma estratégia do partido em várias capitais, inclusive. Exatamente, né? Então, a partir de então, já em janeiro,
o PSB já, portanto, já estará nos bairros, nas igrejas, nos segmentos sociais, ali conversando com a população. E o Bira, portanto, oficializado, né? E o que o Capiberibe disse, né? Ele trouxe o recado do presidente nacional, Carlos Siqueira, e o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, afirmou que o Bira é prioridade nacional do PSB, ou seja, o PSB faz apostas no Brasil, e uma dessas apostas é na candidatura do Bira do Pinaré aqui em São Luís a prefeito. Portanto, aí, neste ato aí, as imagens mostram, né, a inauguração da nova sede e várias lideranças presentes aí, em que marcou, portanto, a oficialização da pré-candidatura. Não tem nenhum... Alguns podem perguntar, mas já pode? Pode. Pré-candidaturas podem, não tem nenhum tipo de problema na Justiça Eleitoral, desde que não faça aí, né, não infrinja outros artigos da legislação eleitoral. Portanto, aí, mais o candidato Adalberto na disputa pela Prefeitura de São Luís. Vou falar em candidatura à Prefeitura de São Luís. O PV também teve encontro nesse fim de semana e o Adriano Sarney disse que não abre mão da candidatura, mesmo com Rosiana no páreo. O Adriano Sarney é sobrinho, né, da ex-governadora Rosiana Sarney. A gente sabe que não há uma ligação muito grande entre eles, né? O Adriano passou a maior parte do tempo fora aqui do Maranhão, estudando economia, inclusive no exterior, se formou e nunca teve muitas ligações, laços estreitos com a ex-governadora Rosiana Sarney. Ele é mais ligado ao avô, que é o ex-senador José Sarney. O que acontece? O Adriano já desde meados deste ano já vinha aí pensando em ser candidato a prefeito de São Luís, já que ninguém do grupo tinha, né, se movimentado neste sentido. Ele hoje tem o PV, o partido, na mão, e o presidente nacional do PV esteve aqui, Adalberto, José Luiz Pena. O José Luiz Pena disse que o Adriano também, né, é prioridade do partido. O Adriano tem o aval da direção nacional e que eles darão todas os subsídios necessários para a candidatura do Adriano. O Adriano disse o seguinte: o Adriano disse que é aliado, né, da ex-governadora Rosiana Sarney, mas que isso nada muda a sua candidatura. Ou seja, se a ex-governadora Rosiana Sarney for candidata pelo MDB, é uma possibilidade ainda. Lembrando que o MDB pode, a partir de agora, viu, Adalberto, ter a Cátia Borgé como um plano B também no partido, né, já que a Cátia Borgé saiu da presidência do IPAM, pode ser também uma possibilidade do MDB, caso a Rosiana Sarney não saia. Mas, independente disso, o Adriano Sarney afirma que será candidato mesmo, né? Já tem o apoio da direção nacional, já foi oficializado o pré-candidato e estará, portanto, aí mais um nome, né, da família. Claro, o Adriano sempre gosta de ser chamado Adriano Sarney gosta de ser chamado de Adriano. Ele não quer muito o sobrenome Sarney, já disse isso lá na Assembleia e também deve usar isso na campanha eleitoral do próximo ano. É assim que tem assinado, inclusive, algumas campanhas do partido, aquelas inserções do partido. Exatamente. Né? Tem assinado desta forma. Exato. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. No próximo bloco, eu confiro uma entrevista no estúdio sobre um relatório que aponta graves problemas em hospitais psiquiátricos no país. E mais, as notícias do esporte com destaque para o título do Juventude, que faturou a Copa FMF, vai disputar pela primeira vez um campeonato brasileiro, festa no interior. São 7h31, a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo para todo o Maranhão com um bom dia. São 7h34, 7h34. Vamos voltar a falar ao vivo com o Eduardo Ericeira, que está lá na Superintendência de Homicídios, desencadeou inclusive uma operação nas primeiras horas desta manhã. Você, Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta a falar sobre essa operação da Polícia Civil, desencadeada ainda na madrugada desta segunda-feira, que resultou agora confirmado na prisão de 5 pessoas maiores de idade, na apreensão de um adolescente de 9 mandados de prisão. Então, 6 foram cumpridos, um contra um adolescente, outros 5 contra pessoas já maiores de idade. Faltaram ainda 3 mandados de prisão a serem cumpridos. Eu vou conversar agora com a delegada Wanda Moura, que é delegada aqui da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegada Wanda, então, é um saldo satisfatório aí dessa operação que foi desencadeada, como eu disse, desde a madrugada de hoje, não é isso? Sim, tivemos esse saldo satisfatório, né? As investigações vão continuar até que a gente consiga prender esses 3 outros alvos que ainda não foram localizados. A operação foi deflagrada em razão da prática de 2 homicídios ali na Cidade Olímpica no mês de agosto deste ano. Esses
9 alvos, são todos pertencentes a uma facção criminosa, estão envolvidos, além da prática desses 2 homicídios, ora investigação a outros crimes de homicídio também, de que esse mesmo grupo é suspeito. Agora a gente percebeu que mais de 6 pessoas foram conduzidas para cá, que foram os 5 que foram presos mediante o mandado e um menor também que foi preso, apreendido, na verdade, mediante mandado. Essas outras pessoas, elas têm envolvimento também, foram conduzidas para serem ouvidas? Todas as pessoas que foram trazidas serão ouvidas, os mandados de prisão, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Além das pessoas trazidas, nós conseguimos também apreender uma motocicleta, que em um dos crimes os executores chegaram numa motocicleta. Nós vamos levantar, se realmente confirmar através de prova testemunhal, se essa motocicleta foi realmente usada naquele crime ou se não, porque o alvo que seria o condutor da motocicleta não foi localizado. Mas aí testemunhas também já nos informaram que essa motocicleta é do irmão do alvo e que ele costumava usar essa motocicleta para cometer crimes ali no bairro Cidade Olímpica. Então, foi, de fato, uma operação exitosa para tentar dar uma tranquilidade maior para os moradores do bairro Cidade Olímpica, que, infelizmente, é um bairro violento e dominado por facção criminosa. Agora, foi motivado justamente por conta disso, dessa briga, dessa rivalidade envolvendo facções criminosas na área, não é isso? Sim, os 2 homicídios foram praticados porque esses indivíduos, esses criminosos hoje presos, e 3 deles que ainda não conseguimos prender, suspeitavam que essas 2 vítimas fizessem parte de uma facção criminosa rival. Por conta disso, eles invadiram as casas em que as vítimas se encontravam e ceifaram a vida das 2 vítimas. Obrigado pela entrevista, delegada Wanda Moura. Mais informações ao longo da nossa programação ainda sobre essa operação desencadeada pela Polícia Civil. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduarda. A delegada também pelas informações. O arcebispo de São Luís completou 50 anos de ordenação. Neste fim de semana, uma celebração marcou a data e abriu o ano missionário arquidiocesano. A celebração reuniu centenas de fiéis e padres de várias paróquias da capital. A missa campal, que aconteceu no Anjo da Guarda, marcou a abertura do ano missionário arquidiocesano, que tem o intuito de levar a palavra e os exemplos de Deus para todas as comunidades. Nós não fazemos missão, nós somos missão. E o ano missionário tem como tema: vão com a força do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. É um sinal de que o Senhor ressuscitado nos envia em missão no mundo para ser no mundo um sinal da presença, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Para muitos fiéis, a celebração é considerada uma das mais importantes da Igreja Católica, pois simboliza a união do povo de Deus. União e, sobretudo, de unidade, porque ainda que pensemos diferentes, temos um mesmo Deus, que é trino, uno, e que Jesus Cristo, que é Deus feito Filho, nos ensina que a unidade nos leva a vencer as diferenças e, sobretudo, as divergências daquilo que não interessa à criação de Deus. Além de ser uma excelente oportunidade de renovar a fé em Jesus Cristo e nos ensinamentos dele. Muito importante, né? Muito maravilhoso para todos nós, né? Que temos fé, né? Estamos aqui, é muito importante. O momento também foi especial para Dom Belisário, arcebispo de São Luís, que comemorou 50 anos de ordenação. Nascido em Minas Gerais, Dom Belisário foi ordenado bispo em 1999 e elevado a arcebispo em 2005. No mesmo ano, tomou posse na Arquidiocese Metropolitana, onde permanece em plena atividade. A igreja ela não existe para si mesma. O Papa sempre critica o seguinte: a igreja não pode ser autorreferenciada. A igreja existe para a missão. Ninguém existe para si mesmo. Uma pessoa autocentrada, autorreferenciada, geralmente é uma pessoa muito infeliz. Nós vivemos para a missão, nós vivemos para os outros. Eu acho que esse ano missionário vai chamar a atenção para nós sobre isso. Um relatório que acaba de ser divulgado aponta que a situação dos hospitais psiquiátricos no Brasil é grave. Segundo o relatório, pessoas internadas em hospitais psiquiátricos são submetidas a medicação excessiva, a contenção mecânica diárias e ao isolamento em quartos sem nenhum suporte. Além disso, foram encontradas situações de violências como estupro, LGBTfobia, revista vexatória e intolerância religiosa, só para citar alguns aspectos. Sobre o assunto eu converso agora com a advogada, consultora em audiência de custódia pelo CNJ e ONU do Maranhão, Tayara Castelo Branco, que acompanhou os peritos nessa inspeção, representando a OAB Maranhão. Doutora Tayara, bom dia. Bom dia, Adalberto.
Bom, a situação é grave e a gente já imaginava isso, né? Assim, como leigos e acompanhando o processo ao longo desses anos. Mas qual a importância de um trabalho interinstitucional desta ordem, levantando em 17 estados da federação, em todas as regiões, situações como essa? Bom, acho que a importância é da gente dar visibilidade aos invisíveis, né? Isso não é uma novidade, isso que foi demonstrado. Nós fizemos uma inspeção nacional em 40 hospitais psiquiátricos no Brasil, 17 estados brasileiros, das 5 regiões, né? Uma ação do Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo de Prevenção e de Combate à Tortura, que se uniram essas instituições e que os estados passaram para os estados fazerem nos territórios essas inspeções. Isso traz à tona para que a sociedade, o Estado brasileiro, passe a tomar isso como uma agenda de suma importância, né? Essas violações, elas são seculares, né? Isso não é novidade das estigmatizações, das invisibilizações dessas minorias, dessas pessoas que estão necessitadas de saúde mental, né? De um tratamento de saúde mental, mas ainda assim são excluídas e violentadas dessa forma nas dezenas de hospitais psiquiátricos no Brasil. Qual foi o balizador, quais foram os critérios adotados para o comparativo e para fazer, por exemplo, as entrevistas e essa inspeção? Bom, primeiro essas instituições determinaram que tinham que ser hospitais com mais de 400 leitos, né, hospitais de grande porte, esse que tinham recursos também públicos, que podiam ser recursos públicos e também hospitais privados, mas que teriam que ter recursos públicos, e hospitais que já tinham tido denúncias efetuadas para o Ministério Público e outros órgãos de controle. Esses foram os primeiros critérios. E aí, a partir daí, eles passaram a informar, determinaram de Brasília para cá quais seriam os hospitais, todos os estados foram da mesma forma, que seriam inspecionados. Além disso, nós tivemos 3 leis importantes que foram leis balizadoras dos instrumentos de análise, né? Que foram a lei que institui o mecanismo de prevenção e de combate à tortura, a lei antimanicomial, a lei 10.216, de reforma psiquiátrica, e também a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Essas 3 leis balizaram os instrumentos. Há indícios de tortura em pacientes com transtornos mentais. É uma situação absurda. Há um estado caótico, né? O que nós temos, o relatório diz claramente, nós não podemos nem falar em internação psiquiátrica, porque a internação psiquiátrica pressupõe um direito à saúde, né? O que nós temos é uma privação de liberdade, é uma situação de completa ilegalidade nesse país. Em todas as instituições que foram visitadas, nós temos privações de liberdade. Tanto é que o relatório se pautou, inclusive, nas regras de Mandela, da ONU, que são regras destinadas a tratamento de presos. Então, pessoas que procuram o seu direito à saúde, porque tem algum tipo de problema, no caso, algum transtorno mental, e que são tratadas como se fossem pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais, que ainda que fossem, já estariam irregulares, né? Porque você tem ali as mais diversas violações, violências institucionalizadas de mais alto grau, né, de tratamento cruel e degradante. Há a presença de crianças e idosos nessas instituições também? Algumas instituições tinham crianças e adolescentes, por exemplo, presas, né, em situações de privação de liberdade junto com adultos, o que o ECA proíbe terminantemente. Então, em alguns lugares do Brasil, nós tivemos idosos, tem muitos casos de idosos. Aqui nós encontramos idosos também presentes em alguns lugares e várias violações. Mais da metade dessas instituições foram inauguradas durante a ditadura militar, né? E aí eu imagino a estrutura física, inclusive, provavelmente comprometida. E qual é o quadro que se foi possível desenhar a partir da base, né? Que é básico, que é essa estrutura para receber essas pessoas? Exatamente. Tem vários itens que foram avaliados, né? Desde a alimentação, né, até condições estruturais. E as condições estruturais foram as piores possíveis, né? Tanto falta de colchão, questão de toalha, materiais de higiene, materiais básicos de higiene,
Tudo isso foi avaliado, as fotos estão nos relatórios, foram demonstrados, camas sem colchão, banheiros todos quebrados, tivemos casos de banheiros que estavam sem cuba, sem vaso sanitário, com fezes à mostra. Então, são estruturas muito precárias, desumanas, que nem para animais assim você teria condições de colocar, porque até para os animais a gente tem regras. Do ponto de vista clínico, médico, é constatada que a presença da família é fundamental, inclusive, nesse tipo de tratamento. Como é que se dá essa situação em relação a esses pacientes? Nós temos uma violência também em relação à comunicação, né? As pessoas são negadas, muitas delas têm o seu direito negado à comunicação. É isso que o relatório expõe. Se a gente está falando de direito à saúde, o sujeito tem o direito à saúde e não um dever à saúde. E se eu tenho um direito à saúde, eu tenho o direito de negar isso. No dia que eu não quiser mais ser internada, eu posso pedir para sair. E o que a gente viu ali é que as pessoas estão impedidas, inclusive, da comunicação aos seus familiares, há um impedimento, há uma impossibilidade, por exemplo, de um telefonema, elas são pouco visitadas pelos seus familiares e, assim, isso prejudica e violenta vários direitos que as pessoas têm. Nosso tempo já está, infelizmente, esgotado. A gente falaria muito mais tempo, claro, sobre o assunto, pela importância dele, mas eu quero agradecer aqui conosco nessa manhã a presença da advogada Tayara Castelo Branco, que esteve conosco aqui nessa manhã, falando sobre esse relatório importante. Ela que é consultora em audiência de custódia pelo Conselho Nacional de Justiça e pela ONU aqui no Maranhão, a doutora e mestra em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista. Espero agora que esse relatório seja entregue e encaminhado às autoridades. E que a gente consiga efetivamente trabalhar minimamente com o fechamento das portas de entrada dos hospitais psiquiátricos nessas condições e que a gente consiga fazer um planejamento de alta progressiva das pessoas nessas situações de violência grave no Maranhão. E mudar essa realidade. Exatamente. Muito obrigado. E eu que agradeço. Bom, agora a gente vai falar de esporte. Pela primeira vez, um time de São Mateus vai disputar um campeonato brasileiro de futebol. O feito histórico é do Juventude Simas, que voltou a vencer o Maranhão Atlético Clube na final da Copa FMF. A cidade abraçou o time, lotou o estádio Pinheirão ontem e fez a festa. O Juventude abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de falta marcado pelo atacante Gotinha, camisa 10. O MAC surpreendeu o Juventude e reagiu, empatando o jogo com Kleber Pereira aos 44 minutos. No segundo tempo, aos 7 minutos, o Juventude, num contra-ataque, pulou na frente mais uma vez e fez o segundo gol, com Vinícius Barata, que fez a festa do Pinheirão completamente lotado. Final de jogo, 2-1 para o Juventude. O Juventude entrou em campo com a vantagem, poderia empatar ou até perder por um gol de diferença. Mas logo no início do primeiro tempo, o Juventude cuidou logo de fazer o primeiro gol, o que dificultou a vida do adversário, colocando o Juventude no título inédito da Copa FMF, agora está na Série D do Campeonato Brasileiro, já que recentemente também foi o campeão da Série B do Maranhense e ano que vem vai estar entre a elite do futebol maranhense. É um sentimento inexplicável, né, o que a gente está sentindo agora, até de me emocionar por tudo que eu passo na minha família, cara. Só tenho a agradecer a Deus, cara, por ter me abençoado, por ter me ajudado, não só eu, como meus companheiros, a conseguir o título. Tivemos uma última semana abençoada demais, cara. Deus no comando, tudo dá certo. E essa equipe aí tá de parabéns. Trabalho árduo, o professor Marlon nos dando trabalho todo dia, nos incentivando. E hoje o Juventude está aí. Graças a Deus, os meninos também estão de parabéns, né? Pela dedicação, o esforço. Vocês também que abraçaram a gente desde o início, né? Incentivaram. A torcida de São Mateus, que mais uma vez prova isso, né? E a gente só tem a agradecer, né? A cidade de São Mateus por ter abraçado esse projeto, né? Parabéns à equipe campeã. E parabéns ao nosso trabalho, parabéns ao trabalho desses atletas, da diretoria, a comissão técnica que tanto fizeram para que esses jogadores pudessem, né, chegar a esse momento. E a gente espera que, num futuro breve, a gente possa colher frutos, que eu tenho certeza que o Maranhão está no caminho certo. Parabéns às duas equipes que chegaram à final da Copa FMF, em especial, claro, a Juventude aí de São Mateus. Toda a cidade de São Mateus abraçou o time de uma forma
Impressionante, que bom, São Mateus, um time de São Mateus agora disputando o Campeonato Brasileiro, gente. No ano que vem, no caso do Campeonato Brasileiro da Série D, o time que subiu esse ano para a primeira divisão do Campeonato Maranhense. É bom que se diga, é o campeão da chamada Segundinha, a equipe do Juventude Simas aí de São Mateus. Parabéns mais uma vez. É hora de mudar de assunto, são 7 horas e mais 50 minutos. Olha, o Maranhão ainda comemora o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade conquistado por uma das mais genuínas manifestações da cultura popular do nosso estado, o Bumba Meu Boi. E não é para menos, não é, gente? Essa riqueza que encanta o mundo há muito tempo é motivo de orgulho dos maranhenses. Uma tradição de mais de 100 anos no Maranhão. Com as bênçãos dos santos e o batizado do boi que os grupos iniciam a temporada junina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os grupos vivem o São João de forma intensa e a preparação dura o ano inteiro. Sobre a cabeça, os grandes chapéus de pena e de fita. Nas mãos, os pandeirões, maracás e as tradicionais matracas, além dos instrumentos de sopro e percussão. Cada ritmo que aqui ganha o nome de sotaque tem a sua peculiaridade. A única coisa que não muda é a presença do boi. O Bumba Meu Boi ele tem um universo ritualístico muito próprio, com diversos rituais dentro dele. O Bumba Meu Boi não é apenas aquela dança que a gente vê no espaço público. É também aquela dança, mas aquela dança ela faz parte de um outro processo muito mais longo que decorre o ano inteiro. O bailado ganha uma coreografia que também é característica. Falta espaço para tanta gente que admira a brincadeira e sobra o brilho nos olhos de quem faz ela acontecer. É uma coisa que já nasce dentro e também é uma emoção que a gente não sabe explicar, só quando tá dançando, quando tá cantando as músicas. E também quando vê o pessoal de fora assistindo a gente, olhando com os olhos brilhando, admirando a gente. É muito bom. Não existe uma única explicação para o surgimento da celebração, mas a história conta que Pai Francisco, para saciar o desejo da esposa grávida por uma língua de boi, mata o gado de estimação da família. Depois de perceber a morte do boi, o dono da fazenda convoca pajés e curandeiras para ressuscitar o animal. E quando isso acontece, a comunidade festeja. O tempo passou e a tradição do Bumba Meu Boi foi ganhando adeptos, admiradores e, especialmente, seguidores fiéis, que ajudaram a brincadeira a conquistar títulos. Entre eles, o de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, anunciado na última quarta-feira. Do Maranhão como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A gente sabe o quanto a gente rala, o quanto os nossos antepassados, nossos pais, ralaram para hoje estarmos onde estamos e a gente continuar esse legado. A gente deixa de fazer muitas coisas para representar o nosso Maranhão e eu acho que não tem a forma melhor de ser reconhecida como esse grande prêmio, né, que nós ganhamos, que é o Patrimônio da Humanidade. Desde que recebeu o título de Patrimônio Imaterial do Brasil, a manifestação também recebeu o título de Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, justamente por reunir uma diversidade de bens culturais. É que essa mistura toda de cores, sons e brilho é só um terço do que significa na prática essa grande festa. É a história de Pai Francisco e Mãe Catirina, agora vista pelo mundo. O boi, ele celebra o próprio boi, que é o elemento central da brincadeira. Então, o boi animal, né, que está representado ali no boi boneco. O boi celebra o ciclo vital, sendo uma metáfora do que acontece com o homem. Né? Então, o boi, ele nasce, vive e morre, assim como a gente. Né? Então, é uma metáfora da nossa existência. Né? Isso tudo está lá no boi. E o boi é uma celebração aos santos juninos, porque é para eles que o boi é feito. Um enredo que se passa entre a fé, a festa e a arte, com influências indígenas e africanas e as bênçãos de São Pedro, São Marçal e São João. Muito legal, né? Dá orgulho na gente, com certeza, esse título ainda. Vamos comemorar muito, né? E é importante que essa reportagem, inclusive, foi veiculada nacionalmente no SBT, mostrando a beleza e a riqueza, mais uma vez, do Bumba Meu Boi do Maranhão, a TV Difusora levando o Maranhão para todo o país e para o mundo também, né? São 7 horas e mais 55 minutos. Um cortejo cheio de magia, encanto e maranhensidade tomou conta das ruas do centro nesse final de semana. É a Natalina da Paixão, da Companhia Barrica.
De repente, a batida tão conhecida do carnaval toma conta da Rua Grande. Logo chama a atenção de quem passa e para registrar. Até quem estava no meio do expediente fez uma pausa para poder acompanhar. O musical Natalina da Paixão foi criado em 2001 e este ano trouxe personagens como Jesus, Maria e os 3 Reis Magos para a rua mais movimentada da cidade. O Natal, momento de extremo prazer de você ver todas as pessoas num espírito muito mais desse amor, né, que é preciso ser cultuado, né, a cada hora, a cada momento. Então, nós estamos aqui para trazer a nossa Natalina da Paixão pelo nosso centro histórico, né, com esse incentivo dessa programação muito boa que temos agora na Deodoro, né, todos os fins de semana da prefeitura. E a Natalina vai agora com a sua criançada, com as suas cristinas, os pastores José e Maria e o nosso amor. Esse é que é o mais importante, confraternização. Quem faz parte do grupo gostou da experiência. Eu acho fantástico, eu acho que toda proposta que valoriza a cultura popular do nosso estado só vem a acrescentar e deixar e abrilhantar ainda mais o Natal. E quem pôde acompanhar de perto o cortejo que seguiu até o Complexo Deodoro também aprovou a iniciativa. É ótimo, né? Porque é diferente, na verdade, e vem assim mostrar uma parte da cultura que muita gente não conhece. Tá maravilhoso, tá lindo. É povão, né? A gente fica livre, né? Uma coisa bonita de se ver. Muito bom ver o Centro Histórico, mais uma vez, ocupado pelas pessoas, né? As pessoas se apropriando desse espaço que é de todos nós, é um espaço público e por isso a gente deve cuidar, o dever de cuidar é de todos nós. E ocupado, gente, pela cultura do Maranhão. A gente falou ainda há pouco do Bumba Meu Boi, né, desse resultado fantástico, do reconhecimento da Unesco em relação a esse patrimônio que já era nosso e agora é do mundo inteiro. E a gente mostrando aí um pouco aí da maranhensidade nesse espetáculo Natalina da Paixão, um espetáculo muito interessante, diversificado, diferente, com a cara do Maranhão, ver o Natal com a cara do Maranhão, que é extremamente gratificante para todos nós, né? Que isso continue, que a gente possa, né, aqui fazer uma celebração desse título também, aquelas pessoas que fazem a cultura do Estado. Há toda uma cadeia aí que envolve a produção cultural no Estado, você tem aí uma série de artesãos, você tem também costureiras, né? Existe uma rede formada a partir, inclusive, dessas manifestações que dão um brilho especial e que muitas vezes a gente não vê aqui na TV, não aparecem muitas das vezes nas reportagens, mas são extremamente importantes. Então a gente fica aqui mais uma vez, parabéns àqueles que mantêm viva a chama da cultura do nosso Estado. Bom dia, termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã cedinho para mais um Bom Dia. Valeu, boa semana para você, um bom começo de semana. Tchau, tchau e até amanhã.